Olá, meus queridos da Vibe Mundial, eu aqui, Margarete Signorelli, com vocês mais uma vez para falar sobre relacionamento, sexualidade e a técnica do EFT, Emotional Freedom Techniques. E o EFT vai te ajudar bastante no que eu vou conversar hoje. Mas antes, vou te dizer, me siga nas redes sociais, Instagram, @Margarete com TH mudo, _Signorelli, SIGNORELLI. No YouTube, Margarete Signorelli, e no YouTube do EFT. Por quê? Porque eu separei, né? Sexualidade e relacionamento e um outro YouTube que é só para o EFT, que é a técnica de acupuntura sem agulhas, que pontualmente a gente chama de tapping, trabalha suas dores e emoções, e quando a gente trabalha mais profundamente com o terapeuta em EFT, a gente trabalha traumas, doenças crônicas e muito mais. Então, tem um YouTube, que é Relacionamento e Sexualidade, que é Margarete Signorelli. E o do EFT é Margarete Signorelli, EFT, Transformando Vidas. E hoje eu vou falar sobre fazer amigos. Nossa, mas fazer amigos, eu tenho um monte de amigos. Pois bem, então vamos lá. Eu já trabalhei com muita gente que me procurou porque não conseguia fazer amigos. E daqui a pouco eu vou contar a história de um cliente meu que foi bem interessante. Então, fazer amigos é muito importante. É muito importante você ter amigos e vários tipos de amigos. Amigos variados, né? Então, pessoas que tem muita gente que tem dificuldade em fazer amigos e não entende por quê. Então, pode ser por falta de tempo, por falta de jeito, ou às vezes também timidez. Então, se você é tímido, é difícil, né? Você trabalhar a sua timidez. E o EFT é maravilhoso para timidez, gente. Trabalho com muitas pessoas com timidez e às vezes a gente chega em momentos específicos, traumáticos, às vezes na infância, que geraram toda a timidez, principalmente também para falar em público. Então, muitas vezes as pessoas, não consigo falar em público, tive um trauma, ou não me lembro de ter tido um trauma, e quando a gente vê, tinha tido sim, e aquele trauma gerou todos os outros problemas de timidez dessa pessoa. Então, a gente também tem que desenvolver muitas capacidades na gente para que a gente seja um bom amigo, né? Porque não é que a gente sai por aí procurando um bom amigo, mas a gente pensa, será que eu sou um bom amigo? E eu vou te dizer algumas características e como trabalhar essas características para que você seja, assim, um bom amigo. Antes de mais nada, existe um livro do Dale Carnegie, que Dale, a gente escreve D-A-L-E, e quando você puser Dale, né, esse nome no YouTube ou em qualquer livraria que você for, eles já vão falar Carnegie. E esse livro, acho que é dos anos 40. Esse livro é um dos maiores best-sellers de todos os tempos. Chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é do Dale Carnegie e eu digo que esse livro é uma bíblia que todas as pessoas deveriam ler, mas só para fazer amigos, Margarete? Não, para você aprender a desenvolver muitas competências em você, competências que são importantes para os seus relacionamentos, que vai muito além dos relacionamentos só na área da amizade, em todas as áreas. E o Dale, olha, eu dei para os meus filhos e falo, e um dos meus filhos falou, mãe, isso aqui é uma bíblia, né, para a gente voltar e pesquisar. Ele falou, eu quero ler em diferentes áreas, né, em diferentes idades, para ver o que... Sabe, quando você lê e relê um livro em diferentes idades, ele tem outras informações, outras coisas para te ensinar, né? E é exatamente isso. Então, Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vamos lá, quais capacidades que eu tenho que desenvolver para ser um bom amigo? Ouvir. As pessoas não sabem ouvir. Como assim? Eu ouço, eu sei ouvir. Mas será que você sabe ouvir e escutar? Qual a diferença? Muita. Então, como saber ouvir? E eu vou te ensinar. A pessoa quer te contar alguma coisa. E por que as pessoas te procuram para que você ouça, né? As ouça? Muitas vezes porque elas estão com o coração apertado. Eu digo assim, às vezes é uma pessoa que é seu colega e ele pode se tornar seu amigo, se você for um bom ouvinte.
um bom escutante. E essa é a diferença, tá? Então, você tem que saber ouvir e escutar, e não só ouvir, tá? Mas existe a diferença, vou te explicar. Então, às vezes as pessoas te procuram porque estão com o coração apertado, ou para te contar algo legal, né? Então, também, né, é muito legal você ouvir algo que a pessoa tem para te contar e que foi positivo na vida dela. Pedir opinião. Então, a pessoa vai falar, e no final, o que é que você acha que eu devo fazer? Se você não prestou atenção, está prestando atenção num monte de coisa, você não vai nem saber responder no final, né? Ou porque ela está com raiva de alguém. Então, eu vou dar algumas dicas aqui para como você atender cada pessoa. A pessoa que está com um aperto no coração, ouça. A pessoa que quer contar algo legal, você tem que mostrar. Porque a pessoa começa a contar um negócio legal, só que você está pensando em outra coisa e você não tem nenhuma expressão no seu rosto. Nossa! Não tem nada mais impactante para a pessoa que está te contando uma coisa legal e que ela quer que os seus olhos brilhem, o seu rosto, né? Que você tenha um sorriso, você não precisa comentar. Mas, ou falar, nossa, que legal, e a pessoa continuar contando, só que você não está nem prestando atenção no que a pessoa está falando e o seu rosto continua normal. A pessoa vai parar, você está prestando atenção no que eu estou falando ou você nem liga do que eu estou falando? Então, isso também. Ou pedir sua opinião. Então, você tem que prestar atenção e tem que ouvir para que, no final, você consiga dar a sua opinião sobre aquilo que a pessoa está perguntando. Ou raiva de alguém. Quando alguém está com raiva de alguém, deixe a pessoa falar. Ela precisa baixar essa raiva, ela precisa botar para fora. E, às vezes, quando a gente está com raiva, a gente não quer nem ouvir a opinião da pessoa. A gente só quer falar, só quer tirar do nosso sistema aquilo que a outra pessoa nos fez e que nos trouxe tanta raiva, tanto ódio, tanta ira, tá? Agora, e se você não puder ouvir a pessoa? Você vai deixar claro. Você vai chegar para a pessoa e vai falar assim, olha, eu estou super interessado naquilo que você quer me falar. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, posso falar com você agora? Fala, olha, super legal, eu gostaria de te dar atenção, mas não dá para ser tal hora, X horas. Por quê? Porque você vai mostrar que está interessado, mas que naquela hora você não pode ouvir. É muito melhor você cortar a pessoa ali, ser sincero, dizer que você não pode ouvir naquela hora, do que ouvir mal, escutar péssimo, não prestar atenção no que a pessoa está falando e não saber responder se ela te fizer uma pergunta. Então, seja claro, não tem nada demais, a pessoa vai gostar de ouvir você sinceramente dizendo, nossa, estou vendo que você está precisando conversar comigo, ou porque está com o coração apertado, ou porque quer uma opinião, ou porque está com raiva de alguém, mas eu te juro, eu não posso te dar atenção agora. Daria para a gente conversar a tal hora? Eu posso te ligar mais tarde? Ou você pode me ligar às 2 da tarde, que eu vou estar super preparado para te ouvir. Isso não tem o menor problema. Então, acredite, o maior problema é você não dar atenção para a pessoa, fingir que dá atenção ou dar uma atenção que não seja legal, né? Da mesma forma como você gostaria que alguém te desse atenção. Sua linguagem corporal. Então, quando a gente é receptivo, a nossa linguagem corporal é estar olhando no olho da pessoa. A pessoa está falando com você, você está olhando nos olhos dela, para ela perceber que você está prestando atenção. Não é a pessoa que fala assim, nossa, Margarete, preciso te contar um negócio, estou super chateado. E a pessoa olha no seu olho e você faz assim, tá, tudo bem. Não, continua. E você está olhando uma pessoa que está passando, está olhando um negócio, uma outra coisa, seu olhar foge. É horrível para a pessoa que está comunicando, às vezes abrindo o coração para você, ou às vezes trazendo algo que é muito importante para ela, ou mesmo também querendo sua opinião sobre alguma coisa. Então, olhe nos olhos dessa pessoa. Naquele momento que a pessoa está achando que é mais importante. E aqui eu vou contar uma história muito legal, que eu não sei se vocês conhecem, acho que muitas pessoas que estão me ouvindo conhecem, a Constança Pascolato, que é um ícone da moda, né? Uma mulher chiquérrima. E eu sempre a admirei demais. Mas nem sempre o seu ídolo é exatamente aquilo que você imagina. Então, eu tenho 2 pessoas que eu tenho como ídolas e que realmente corresponderam. Uma é a Constança Pascolato e a outra é a Fernanda Montenegro. Um dia eu estou numa palestra da Constança que tinha mais ou menos umas 80 mulheres, tá? Era uma palestra, ela abrindo, falando do livro dela.
Eu estou prestando atenção no que ela está falando e eu estou bem na frente dela, mas estou distante, né? E todas essas mulheres, porque era uma palestra só para mulheres dentro do Shopping Iguatemi, numa sala do Shopping Iguatemi. Quando ela acabou a palestra, eu dei 3 passos e eu estava na frente dela. Só que, vocês imaginam, Constança Pascolato acabando de dar uma palestra, a hora que ela acabou a palestra, vum, todas aquelas 80 mulheres ou mais foram para cima dela. E eu olhei para ela e falei, eu me lembro que eu falei, nossa, eu te admiro tanto, né? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por você ser quem é. E ela, simplesmente não existia mais ninguém naquela sala, a não ser eu e ela. Ela olhou nos meus olhos e me falou um monte de coisa muito legal. E eu fiquei olhando nos olhos dela e eu falei assim, não estou acreditando que essa mulher está fazendo. Tem 80 mulheres querendo falar com ela e ela está me dando atenção única. E aí ainda ela me falou, vamos tirar uma foto juntas? E eu falei, não, Constança, pelo amor de Deus, tem um monte de gente falando com você. Ela falou, não, eu tô conversando com você agora. E eu respeito eu estar conversando com você. Foi num cantinho, pegou o meu celular, entregou na mão da pessoa e falou, você tira uma foto? E ela ainda muito fofa falou assim, uma das coisas mais importantes para uma mulher é tirar uma foto com uma luz boa. Ela mesma procurou uma luz boa, onde que tivesse uma boa iluminação para nós duas, e tiramos uma foto juntas. O que demonstra que ela é uma pessoa extremamente educada e sabe da importância de dar atenção para alguém. Esse não é o caso, não fomos amigas, né? Mas quando você é um amigo, muito mais. Isso redobra, triplica a responsabilidade que você tem de olhar nos olhos do seu amigo. Outra historinha da Fernanda Montenegro. Eu estava numa peça da Fernanda Montenegro, num monólogo, e eu estava com a minha amiga atriz Imara Reis. E acabou a peça, e Mara falou, eu vou falar com a Fernanda. Eu falei, não, você não vai fazer isso? Ela falou, lógico que eu vou, a Fernanda é minha amiga. Eu falei, não, Imara, eu vou desmaiar, por favor, não faça isso. Eu já estou passando mal só de pensar. Aí nós fomos, Fernanda nos recebeu, e a primeira coisa que a Imara falou, Margarete, porque era carioca, Margarete vai desmaiar porque está falando com você. Fernanda, simplesmente, estávamos todas em pé, Fernanda simplesmente colocou os braços em volta do meu ombro e ficou conversando com as pessoas, abraçada comigo. Eu sou uma pessoa que fala com parede, gente. Aqui na rádio, lógico, vocês me ouvem falar, mas na vida normal eu converso com parede, converso com poste, eu falo muito. E eu sou muito desenvolta, eu não tenho vergonha de conversar com pessoas ou mesmo fazer amizades. Mas nessa situação, eu fiquei muda, não movi um músculo do meu corpo, fiquei lá parada, não falei uma palavra, mas dentro de mim eu falava, gente, ela é exatamente como eu a imaginava. Uma pessoa educada e que estava me dando atenção, e era só isso que eu precisava no momento. Então, agora você imagina para um amigo ou para um colega que pode ser que se torne seu amigo, o quanto é importante você olhar nos olhos dessa pessoa. Outra coisa, ouça. E como que é ouvir e escutar? Então, ouvir e escutar significa, quando alguém está te contando alguma coisa, ouça e não pense naquilo que você vai responder. Senão você não vai nem ouvir e nem responder, porque você vai estar pensando em outra coisa. Então, ouça o que a pessoa está falando e preste atenção. Não interrompa, deixa que a pessoa termine o pensamento. Minimize o problema. Então, você vai ser a pessoa que vai ser o bálsamo no coração do outro e não instigar para que a pessoa, não, vai lá, briga, quebra a cara dele. Não, você vai ser o bálsamo e a pessoa vai sempre te agradecer. Sempre que a pessoa precisar, vai falar, nossa, deixa eu procurar aquela pessoa, porque ela realmente me traz paz, não é que bota fogo na fogueira, né? E mais uma vez, ouvir e escutar. Então, quando você ouve, você escuta. Quando você precisa, você espelha. E o que é espelhar? Peraí, aquilo que você me falou foi isso, isso e isso. Isso você vai ter certeza de que o que você ouviu é o que a pessoa falou. E aí você responde. Isso é a diferença de só ouvir e ouvir e escutar. Isso faz total diferença num relacionamento. E não é só relacionamento de amigo, não. Relacionamento amoroso também, tá? Então, não interrompa a pessoa, ou se escute, e depois dê sua opinião e uma resposta e empatia. Se a pessoa está falando, nossa, e foi muito ruim quando a pessoa fez isso para mim, você, depois que a pessoa expuser tudo que está acontecendo,
É muito legal que você diga, nossa, eu imagino como você deve ter se sentido. Isso é empatia. É mostrar para a pessoa que você está sentindo por ela, tá? Seja receptivo, olhe nos olhos e não julgue. Não tem nada pior do que uma pessoa que está, por exemplo, irada, te contando algo e você falar assim, eu te falei, né, que você tinha que fazer isso. Ou, é porque você está fazendo isso que isso aconteceu. Mude. Mesmo que você tenha que chamar a atenção da pessoa, você não vai julgar e apontar o dedo. Você vai colocar uma pergunta. Você acha que essa sua atitude de agir dessa forma, você não poderia ter mudado um pouco? Quando você vai fazer uma pergunta, você dá a chance da pessoa responder e não acusa. Tá vendo? Você agiu dessa forma e por isso aconteceu. Muda todo o contexto. Entendeu? Faz toda a diferença. E eu gosto de falar da prateleira. O que é a prateleira? Nós temos vários tipos de amigos. Devemos ter. Tá? Isso faz parte da nossa vida. Só que a gente quer ter aquele tipo de amigo, naquele mesmo nível, que signifique igual para a gente. Sabe o que acontece? A gente se decepciona. E isso não acontece. Ter amigos é entender que você vai ter amigos diferentes, que você vai colocar em prateleiras diferentes. E aí você vai viver feliz para sempre. E não achando que todo mundo tem que ser seu amigo na mesma proporção e te entender e gostar de você da mesma forma e você gostar deles da mesma forma. Não, isso é impossível de acontecer. Eu tenho uma pessoa idosa que falava assim para mim, se você terminar a sua vida com o número de amigos que é do tamanho de uma mão sua, fique muito feliz. Então, os amigos vão mudando de prateleira. Então, existe o amigo do olá. E aí, tudo bem? É o amigo do olá. O amigo de falar 5 vezes por dia. Nossa, tem que ligar para ela, liga para ela. Ai, nossa, mas eu tô com dúvida, não sei o quê. Liga para ela, liga para ela. 5, 10 vezes por dia. Existe esse amigo. Existe um amigo de 30 anos, que depois de 30 anos, vocês se falam no telefone, você desliga o telefone e fala, gente, é como se fosse ontem. Eu falei com ele, nossa, não mudou nada, absolutamente nada. Como é legal ter uma pessoa assim, né, que você goste e que faz tanto tempo que vocês não se veem. Ou o amigo do de vez em quando. Então, de vez em quando vocês se encontram, de vez em quando vocês saem para um almoço ou para um jantar e é gostoso, é agradável. Só que todos esses amigos não podem estar na mesma prateleira. Por quê? Porque eles são diferentes. É importante que você entenda que, e não queira, que todo mundo seja como você quer. As pessoas são como elas são. E isso é uma coisa que a gente demora para perceber na nossa vida toda. As pessoas são como elas são e não como a gente gostaria. Isso é ruim? Não, isso é maturidade, isso é aprendizado. E é muito bom a gente se tornar mais sábio, né, com mais idade, e entender que tudo isso é aprendizado. Fazer amigos é muito bom, mas também entender que existem amigos que podem deixar de ser amigos, e isso eu vou falar agora. Então, não queira que o amigo do olá, esse é o maior erro, tá? Querer que o amigo do olá seja o amigo que você vê todos os dias ou o amigo que você tem como precioso na sua vida. O amigo do olá, ele só quer falar olá para você de vez em quando, é amigo da ginástica, que por educação ele aparece na sua vida. E aí, beleza? Tudo bom? Tá tudo bem com você? Você percebe que, de repente, a pessoa aparece mancando, você vai olhar para a pessoa e falar, nossa, o que aconteceu com você? Ah, tomei um tombo, puxa, mas ainda bem que você está aqui. E é um carinho. Mas ele não é o seu amigo de todos os dias. Então, cada pessoa é como é. Então, respeite, porque se você não respeitar, você vai perder o maior número de amigos. E você pode se decepcionar, como eu falei. Mudar a pessoa de prateleira. Quando você se decepciona, a gente muda de prateleira, não tem problema. Olha, eu vou dizer, eu já perdi algumas amigas de 30 e tantos anos de amizade. É um luto, e às vezes um luto até como se fosse a perda de um ente querido. É bem triste, mas você tem que viver aquele luto e simplesmente pegar a pessoa e mudar de prateleira e entender que nem todo mundo é como você gostaria de ser ou que ela fosse,
ou nem todo mundo é como você é. Então, o amigo também tem amigo que te trai. Acontece que tem amigo que trai. E aí você deixa de ser amigo, porque se ele te traiu, é sério, tá? Então, existem vários tipos de traição. Te dedurou, você pediu, olha, não conte, ou tem pequenos deslizes, né? Então, a pessoa pode ter cometido um erro, se desculpar, por exemplo, você contou uma coisa e fala, putz, não conta pra ninguém. E, de repente, a pessoa vem e fala, cara, acabei abrindo a boca e falei para tal pessoa, me perdoe, não foi minha intenção, foi um deslize e tudo bem. Só que ele vai ficar de sobreaviso. Fala, poxa, você não podia ter pisado na bola assim comigo? Não foi legal o que você fez, eu não faria isso com você. Mas ele se desculpou. E ele vai ficar de sobreaviso, né? Vai ficar entre duas prateleiras. E tudo bem, você vai analisar e a pessoa ganha novamente a sua confiança. E aí, também, o amigo, o que se desculpou, ele pode cometer erro de novo. Aí ele desce para outra prateleira. Pense sempre, você tem várias prateleiras que podem ser, a pessoa tem um upgrade, né, que a gente fala, subir de prateleira, nossa, a pessoa estava lá para mim num momento super difícil da minha vida. Isso é uma pessoa que era um amigo do olá ou era um amigo de vez em quando e pode ter se tornado seu grande amigo. Isso acontece também na nossa vida. A gente acaba se surpreendendo com as pessoas. E aí, tem amigos importantes e como é ter um amigo importante? E isso você tem que levar para o resto da sua vida. Como é a importância de um amigo? Mas o que vale para ter um amigo? É um amigo que tem os mesmos valores que os seus. Porque se você tem um amigo que nos seus valores básicos, por exemplo, integridade, honestidade, que para você é tão importante, seu amigo não tem, é bem até pensar para ser amigo, porque senão ele vai começar a te colocar até em encrencas que ele mesmo coloca nele mesmo, né? Então, que tenha os seus mesmos valores, tá? Os mesmos valores que você. Tenha um amigo que te faça rir. É muito gostoso ter aquele amigo que você liga e fala, cara, tô tão para baixo hoje. E aí a pessoa te conta uma coisa legal da vida dela e que você fala, nossa, acabei de desligar o telefone com ele ou com ela e foi tão bom. Era isso que eu estava precisando nesse momento. Uma pessoa que te conforte, né? E que você está passando por um momento difícil, você liga e a pessoa é um conforto, como eu digo, um bálsamo no teu coração. Também, aquele amigo importante é o amigo que te diz sinceramente o que você precisa ouvir, mas sem acusar, te fazendo perguntas. Ele sabe como te fazer essa pergunta, ele sabe como chegar em você, ele sabe quais são as suas dores. Então, ele não te acusa, ele simplesmente te faz perguntas. Não seria melhor se você fizesse isso? Ou essa sua atitude, você acha que foi legal? Você não acha melhor você repensar ou pedir desculpas para aquela pessoa nesse conflito que você teve? Então, são questionamentos e não acusações e julgamentos. E também é a pessoa que esteja ao seu lado no momento que você precisar, num momento difícil da sua vida, num luto, numa situação, como eu falo, nossa, quebrei o pé, por favor, vem me buscar aqui, a pessoa vai te buscar, a pessoa, você sai de uma cirurgia e quando você vê, a pessoa fala, não, pode deixar, eu pego um carro, um táxi. Não, você não vai pegar um táxi. Eu vou estar ao seu lado e eu vou te buscar. Já fiz isso com muitas amigas. Não, que isso, que bobagem, que isso? Eu que digo que é isso. Se você me fizer sair da minha casa e ir até o hospital te esperar e você não estiver lá, eu vou ficar muito chateada. E a pessoa sair de uma cirurgia, às vezes uma cirurgia difícil. E a pessoa está lá, você está lá para esperar a pessoa. Isso é você ser um amigo legal, um amigo importante e também ter amigos importantes. Então, não se esqueça. Fazer amigos é muito importante. Ter prateleiras para que eles subam e desçam também. Não deixe de me seguir nas redes sociais, Instagram, margarete.signorelli, YouTube, Margarete Signorelli e do IFT, Margarete Signorelli, IFT. Transformando vidas. Um beijo grande e até o próximo programa.